Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um podcast. Hoje, muito especial, tô aqui recebendo o Matheus Batistella, que eu sou muito fã, né? Ele faz receitas maravilhosas na internet, é uma pessoa super simpática e é como eu, uma pessoa com nanismo, e a gente está tendo uma oportunidade agora de conversar. Bem-vindo, Matheus. Obrigado. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Tô muito grato de estar aqui. Eu tô honrada, porque eu sou sua fã. E você, obrigada por você ter vindo. O Estúdio 21 fica um pouquinho afastado de São Paulo. E aí o Matheus fez essa delicadeza de vir, esse esforço e tal. Hoje tá um dia tumultuado com esse monte de vento, cai árvore, acaba a luz. Mas a gente é resistente, a gente não desiste. Com certeza. Deu certo, tô aqui. Estamos aqui. Então, Matheus, e aí, como é que começou essa história de você fazer receita? Então, na verdade, internet. quando eu fui... Oi? Na internet. Quando eu fui fazer faculdade, eu mudei de cidade. E aí, eu fui morar sozinho e tal. E aí, eu percebi que eu tinha virado adulto. Só que tinha muita coisa que eu não sabia. Aí, eu imaginava que as pessoas também não. Então, quando eu fui morar sozinho, eu não sabia fazer um arroz. E eu pensava, eu sempre gostei muito de comida. Eu amo arroz e feijão. Ai, também. Amo uma comida fresquinha, sabe? Eu falava, mas como eu vou sobreviver agora sem uma comida fresquinha? Foi quando eu comecei a tentar fazer as coisas e eu fui fazendo, foi dando certo. E aí eu pensei, por que não compartilhar? Porque eu já fazia, quando eu comecei a fazer as receitas, eu já fazia vídeo de humor. Então eu sempre fazia aquelas sketches do dia a dia, com situações do dia a dia. Então eu já gostava de criar conteúdo pra internet. E aí, quando eu comecei a fazer receitas, foi uma coisa que eu falei, por que não compartilhar, né? Quando eu aprendo uma coisa nova e ensino pra alguém. Então, o começo, eu aprendia junto com as pessoas, elas nem imaginam. Mas eu fui aprendendo até ter mais prática, e também isso faz muitos anos também. E eu acho também que a cozinha é prática, é igual dirigir. Se você não pratica, você nunca vai saber se você sabe ou não. Sim, e a gente vai ficando melhor a cada arroz queimado, vai melhorando um pouco, né? Você errou muito, cara. Uma vez eu queimei uma pipoca de micro-ondas, então acho que eu errei muito. Ainda tem uma experiência pra mim. Ai, sabe o que eu descobri? Que você não precisa de óleo na pipoca de micro-ondas. Você pega um saco de pão. Não, mas eu consegui queimar a pipoca do saquinho do próprio micro-ondas. Aquela que a gente compra pronta. É só colocar. Jesus. Aquela eu queimei. É pior ainda. Nossa. Não, mas essa dica é legal. Pega um saquinho da padaria, do pão, coloca o milho lá, fecha e enfia no micro-ondas. Porque o que estoura o milho não é a gordura, é a umidade que tem dentro dele. Nossa, não sabia. E fica uma delícia. E fica saudável, né? Sem óleo, nem nada. Depois a gente acrescenta aí uns temperinhos e tal. Né? Aí a gente não coloca o óleo, mas peca no sódio do tempero, né? Quem era a Bridget Jones que falava que o ser humano já não é mais um bicho natural? A gente não consegue sobreviver com uma alimentação 100% limpa, maravilhosa e tal. Tem que ter um veneno no meio. Nem que foi uma coquinha zero, né? Ah, né? Que legal. E qual foi o primeiro prato, assim, que você falou, esse é o profissional, esse eu vou ensinar? Fricassê de frango. Ai, que chique, gente. Até hoje dessa receita. Aí depois você me passa. Pra mim foi um avanço fazer um fricassê e ter ficado gostoso, entendeu? Não é um prato chique, mas pra mim, aquele momento era o melhor prato do mundo. Falei, nossa, consegui fazer um fricassê. E você comeu sozinho ou tinha companhia? Não, eu acho que eu comi sozinho, mas depois eu repeti de novo. Eu fiz pra uma amiga minha na época. Faz muitos anos já. Tô nessa lista aí, tô nessa. Com certeza. Eu só não falei pra Vou não cozinhar hoje, na rua. Porque eu sou pisciana, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu cozinho ou eu falo. Você é pisciano? Que dia? Só 10 de março. Olha, pertinho, o meu é 28 de fevereiro.
Ah, você é pisciana também? Sou. Ai, que Sou. legal. Família lá em casa é toda pisciana. E você é caçula de 5 irmãos, né? Isso. Muito mimado. Você fazia... Você cozinhava na casa da sua mãe? Não, porque eu vim de uma família muito simples. E a minha mãe cresceu com aquele estereótipo que cozinhar era coisa de mulher. Então, não é que eu era o mais mimado, mas eu fui o que eu mais sofri, né? Porque eu tive uma infância fiquei muito doente. Então, por isso, talvez eu tinha um cuidado maior. Mas essa coisa de cozinhar, eu lembro que quando eu chegava na cozinha, minha mãe já falava que, tipo, ai, não é coisa de homem cozinhar, sabe? Ai, que pena, gente. Então, e ela cozinha super bem. Então, eu aprendi sozinho mesmo. Fui aprendendo sozinho, tentando e fazendo. E foi assim. Então, em casa eu não cozinhava, não. Nossa. Você era daquele da adorar o alho, você ficava assim, adorando o alho. Eu sou quase isso. Você não cozinha? Assim, de vez em quando eu faço alguma coisa, assim, um prato. Eu tinha um amigo que, tenho ainda, mas faz muito tempo que a gente não se vê. Ele ia todo final de semana e a gente fazia em casa e a gente fazia o almoço. Aí pegava os melhores pratos, a toalha rendada, tal, fazia uma frescura. E aí foi indo o tempo, ele sumiu, foi para um outro canto, eu fui para outro e parei. Então eu digo que eu sou só de festa, que faço coisa chique. Mas assim, em casa minha função é mais a faxina mesmo. Mas minha mãe e minha irmã ficam na cozinha. Oi? Eu perguntei quem cozinha na sua casa, então. Então, um pouquinho de cada. Mas é mais a minha mãe e minha irmã que fazem a parte de cozinha. A gente, de vez em quando, tem uma faxineira que faz tudo. Aí ela, por exemplo, faz alguns potinhos e deixa congelado. Né? A gente vai se virando. Mas agora a gente absorveu o hábito de não jantar. Então, janta é uma fruta, de vez em quando um pão com queijo, uma coisa assim básica. Temos que rever isso. Eu tenho uma curiosidade aqui. Você me mandou que você tinha muito problema quando era criança. Sim. E que aí você rezou e pararam os problemas. Porque eu tinha muita convulsão. Aí minha mãe falou que eu teve um dia que tava para dar minha convulsão. Aí ela fala que eu rezei e depois disso eu nunca mais tive. Você mesmo rezou. Será que idade? Porque eu não aguentava mais, né? Que idade? Então, acho que foi. Ela falou que eu tinha uns 3, um pouquinho, 4. Nossa. Mas ela, tipo, acredito que ela tenha rezado comigo, né? Sim. E aí ela fala que depois disso eu nunca mais tive convulsão. Que lindo. Foi, ela conta isso até hoje, assim. E foi muito legal, né? Porque eu acho que eu não lembro dessa época, mas eu acredito que eu não aguentava mais sofrer, né? Porque convulsão, eu não imagino como seja, porque depois eu não tive mais. Mas eu acredito que era muito ruim, né? Eu tinha também, tinha disritmia. Talvez fosse o mesmo problema. E eu tive algumas. E eu lembro também quando era bem criança, mas eu tomei remédio. E eu lembro de eu parada, gelada, e minha mãe desesperada olhando para mim, e eu tentando falar para ela, mãe, eu tô aqui. Essa imagem forte. Então, realmente é uma coisa doida. Tipo, a gente se aparta do mundo, mas não consegue comunicação. Bom, vamos falar de coisa legal. E você foi sempre bom aluno? Sempre. Porque falou. Eu sempre amei estudar. Eu amava a escola. Sempre. Ai, que legal. A minha mãe nunca teve que me acordar para ir pra escola, porque eu sempre acordava sozinho. Cozinheiro, bom aluno, você é o cara. E você é economista, né? Sou. Daí, quando eu me formei, eu sempre gostei muito de matemática. E aí eu lembro que eu fiquei... Na época, eu não sabia muito, porque não se falava muito de economia na época, né? Tipo, cidade pequena não tinha esse hábito das pessoas fazerem economia. E aí eu lembro que eu fiquei entre ciências contábeis e economia. E aí eu escolhi economia porque o nome era mais chique. É mais chique mesmo. Mas aí depois eu me apaixonei, assim, porque
Economia não é só números, né? Economia é religião, é política, É, é tudo. que A legal. economia move tudo. Na verdade, a gente não se atenta, mas é a base, né, da A base nossa de tudo, sociedade. né? Dinheiro é tudo, cálculos e tal. E você não acha que ser um exemplo de superação é um fardo pesado demais? Eu vi um outro dia você com uma pessoa e a pessoa falando assim: "Ai, porque você é um exemplo de superação". Aí eu vi sua cara meio assim, tipo: "O que você tá querendo dizer com isso?". Eu acho que Eu acho que as ficam é, cobrando isso da gente, né? não, não, mas na verdade eu acho que não é superação, a gente tem capacidade, a nossa deficiência não diminui a gente. É lógico que a gente vai ter mais dificuldade de fazer algumas coisas, mas não que isso vai ser uma superação de eu conseguir me formar numa faculdade. Uhum. Não, porque a minha deficiência não me impede de me formar. Talvez a locomoção seja mais difícil, mas isso não tem nada a ver com o nosso potencial, com a nossa inteligência, com o nosso cérebro. Então eu não gosto muito da palavra superação, porque ninguém fala para uma pessoa que não tem deficiência, quando ela faz alguma coisa, nossa, você superou e fez isso. Verdade. Então eu acredito que eu não gosto muito. Uma superação para mim é você conseguir correr 10 quilômetros, porque você vai se preparar para correr. Então isso é uma superação, você está se preparando. Mas uma coisa que você definir uma situação por você ser uma pessoa com deficiência, as pessoas te julgarem como superação, isso, aí eu não gosto. É, eu também eu fico triste. Eu falo assim: "Porque você tá me julgando muito inferior a você, né". É como se Ou julgando esse físico aqui como uma barreira, não é, sim, né. é. Igual eu falei, É só uma adaptação. talvez a gente vai precisar de uma adaptação para fazer uma coisa, mas nada vai impedir da gente realizar, Uhum. né, porque, de de pegar uma coisa no supermercado, não é uma superação ter uma coisa no baixo, não, na verdade era para ser uma acessibilidade, mas você pega um banquinho, sobe e pega. É Hum. mais dificuldade que a gente tem, mas isso não invalida o que a gente é. Eu peço muito ajuda em supermercado. Já ganhei inclusive umas paqueras com essa. É? Deu né, coisa legal. Porque as pessoas são muito solícitas, elas querem ajudar, né. Sim. Então a Quando a gente gente pede, né, também, é, tem esse, o cara chegar pra você né, já de te querendo pegar no colo, te levantar e pôr na prateleira, não. nossa, A gente precisa pedir ajuda. é. Porque e nem é por eu não é isso de não querer pedir ajuda, não é isso, porque às vezes você vai conseguir. Você não precisa, entendeu? A partir do Uhum. momento que você pede ajuda, Sim, a gente se vira. sim. A Priscila Menuti que fala assim: "Vem me pegar no colo pra você ver o que você vai escutar. É verdade. Depois não reclama de eu mandar você para o lugar". Eu acho isso também, eu fico muito brava. Eu acho muita falta de respeito. Passar a mão na cabeça também não gosto. Bater assim, me irrita. É, Eu não gosto nem acho que sei lá, uma coisa muito, é cachorro, a gente criança, faz isso né. em cachorro. Em criança eu já acho ruim, né. É uma invasão do nosso corpo, né. Sim, porque a gente não fica pondo a mão na cabeça de outra pessoa, né. É, é. E uma vez eu falei isso para uma pessoa, foi difícil ela entender que é uma invasão de privacidade, né. "Nossa, mas é carinho", eu falei: "Mas você não faz um carinho, assim, de No uma meio hora da para rua, outra, com quem você não conhece, não. né". Mesma coisa que pegar no colo, pra abraçar, não Não, precisa. não. Outra coisa que eu não gosto também é quando alguém abaixa pra falar comigo. Às vezes, tipo, parece que eu tô ouvindo, entendeu? Porque às Isso vezes não sei, às vezes para mim aí já depende. é porque eu acho que tudo depende de como a pessoa age, porque a gente sabe quando a pessoa é má. Então, se quando é Exatamente. uma pessoa legal, você sabendo que ela tá tentando te agradar, tentando achando que aquilo é melhor, tudo bem, mas a gente sempre percebe no tom de voz o que Uhum. que ela quer passar. É. Se ela quer se sentir melhor, se ela quer fazer piada, mas eu acho que tem as 2 vertentes mesmo. Quando é uma pessoa que tá fazendo no carinho, tá tudo bem, né, você não vai falar pra ela: "Levanta", você vai continuar conversando. Mas quando você percebe que a pessoa tá com malícia, fazendo aquilo pra tentar ser superior, aí eu não gosto.
Você sofreu bastante bullying quando era criança? Eu vim de uma cidade muito pequena, né? Tinha 20 mil habitantes. E eu acredito que eu era uma das únicas pessoas com nanismo, assim, da cidade. Eu lembro que eu sofria, mas era algo que desde pequeno eu nunca me importei. Então eu sempre deixei as pessoas cansarem. E a partir do momento que elas cansavam, elas paravam. Então eu não era a pessoa que ficava retrucando, porque eu acho que se eu retrucasse ia piorar a situação. Então eu sempre fui muito consciente com essa coisa do preconceito. Mas mesmo quando criança, você deixava o pessoal falar? Sim, E tipo, não não ia revidava. Eu chorar era em casa? muito calmo. Não. Não chorava no cantinho? Não, porque minha mãe sofreu muito pra me criar. E desde pequena eu sempre tive esse entendimento. Cara, como eu te admiro. Porque com 4 anos. Porque eu sempre fui marrenta. Não, eu sempre fui muito tranquilo. Eu sempre venci as pessoas com silêncio. De verdade, assim. Porque minha mãe também falava pra não se importar, mas minha mãe tinha que criar 5 filhos. Sabe? Eu vim de uma família muito simples. Então, não tinha como eu chegar em casa e reclamar pra ela. Eu não achava justo. Uhum. Ela ter que trabalhar o dia inteiro pra sustentar eu e meus irmãos. Eu chegar e ter essa reclamação. Então, ela sempre falou que eu era. Pra eu não ligar. E eu não ligava. Então, eu acho que isso me fez muito forte desde pequeno. E nunca fez eu perder a vontade de ir pra escola, de estudar, porque as pessoas se acostumaram comigo, né? Tipo, isso foi no começo que eu lembro que as pessoas tiravam sarro. E eu lembro que sempre quando chegava alguém novo na escola, eu era protegido. Porque eu era uma pessoa legal. Eu não era uma pessoa brava, não era uma pessoa que. Eu, como eu sempre gostei de estudar, esses dias no interior eu encontrei um menino e falou assim: Nossa, eu só me formei por causa de você. Porque eu amava. Eu sempre acabava minha matéria, minhas provas, e a professora deixava ajudar as outras pessoas. Que base! Então eu Bárbaro! acho que aqueles meninos, lembra aqueles meninos do fundo, que ninguém gostava? Eles me adoravam. Porque eu nunca fui preconceituosa, né? Também com eles, por eles serem assim, e eles me protegiam. Eu sempre tive essa proteção, assim, deles. Que legal! E como eu estudei na mesma escola a vida inteira, eu cresci com eles. Isso é bem importante. Então foi uma coisa do tipo. No terceiro colegial, eles me protegiam ainda, se entrasse alguém novo e falar e pensasse falar alguma coisa. Então a minha lembrança de escola é muito boa. Muito gostosa, assim. E eu acho que naquela. Como eu vim de uma situação muito simples, eu não sentia. Não sentia, achava justo reclamar, que hoje em dia as pessoas acabam reclamando mais. Eu me tornei mais forte desde aí. Então foi algo que realmente eu cresci sabendo que eu ia ser pequeno e eu ia fazer o quê? Eu tinha que aceitar meu corpo. Uhum. Então foi algo lógico, né? Teve a fase da adolescência, que veio um preconceito maior por causa de, talvez, de relacionamentos, essas coisas. Eu sofria um pouco. Mas eu acho que nunca foi algo que me deixou triste por ser pequeno. Você percebe a contribuição que você dá da aceitação do diferente na sociedade? A gente é muito, assim, não é que seja um exemplo, mas a Não, a gente, na gente nossa é vida educador, na verdade, natural, né? exatamente. A gente educa as pessoas. Porque quando elas convivem com a gente, elas percebem que é só um tamanho. É. Então, eu acho que sim, a gente tem essa contribuição não por ficar se esforçando para mostrar. Eu acho que é algo natural mesmo, orgânico. Mas acho que é uma espécie de uma responsabilidade do bem que a gente tem, E né? leve, né? Porque a gente não tá saindo do que a gente é para mostrar alguma coisa. Então, por isso que eu acho que é muito natural. É muito legal. A gente veio para dar um upgrade, assim, nas relações, né? Eu vejo muito isso. Quando a gente tinha loja, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, uma vez a gente aparecia bastante na televisão e uma vez uma moça ligou na loja e falou: Você tem um tempo para conversar? Aí eu tirei um tempinho, foi rápido até 5, 10 minutos. E ela me falou tanta coisa bonita. Ela falou: Olha, eu também tenho nanismo e eu não conseguia sair de casa, mas eu vi a sua entrevista e eu vi que você faz tudo e agora eu tô saindo. E ela ligou para me agradecer.
As duas choramos, né? Cada uma de um lado do telefone. E aí que eu me toquei, eu falei assim, nossa, todo o nosso ato, toda a nossa relação está sendo olhada, está sendo cuidada, e tem isso de ser positiva, eu acho que é muito legal. A gente espera um efeito borboleta, né? Um efeito dominó disso. Você não acha que às vezes há um exagero com as pessoas com nanismo, de sofrimento? O pessoal não tem um pouco de uma palavra meio pesada, coitadismo, de auto... Mas eu acho que não das pessoas, eu acho que da sociedade, né? Não, eu tô falando das pessoas com nanismo mesmo. Da pessoa se achar... porque você foi indo. Você não... Mas eu acho que cada um tem um processo de aceitação. Eu acho que é difícil você falar da dor do outro. Mas será que eles não dificultam um pouco? Eu tenho muita discussão de vez em quando, que o pessoal fala, eu tenho tantas dores, eu tenho tantas dificuldades. E, cara, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem dores. A gente não se apoia de vez em quando nisso? Então, eu sou muito assim para falar sobre a dor de outra pessoa, assim. Então eu acho que cada um tem um processo e cada um também tem uma dor que pode realmente não ser igual a de outra pessoa, né? Porque a pessoa com nanismo tem diversos problemas, com a condroplasia, né? Que é tipo mais comum do nanismo. Eu já tive muita dor nos ossos. Eu sofria muito de dores. Então eu acho que assim, eu não gosto de julgar a dor dos outros, porque cada um sabe o que passa, cada um tem um processo. Talvez se o meu processo foi mais fácil, tem gente que o processo é mais difícil. Então eu acho que cada um tem um processo de amadurecimento e de aceitação diferente, e talvez quando ela exterioriza, que ela reclama, mas é da personalidade dela, né? Que todo mundo é diferente. Tipo, eu sou mais calmo, você é mais brava. Então eu acho que tem essa coisa de cada um ter um processo de aceitação, assim. É que eu vejo de uma maneira geral, sabe? É tão difícil. Não é tão difícil, gente. Basta você ir um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais de esforço. Mas talvez a pessoa que... Sabe aquela frase? Tudo que você quer, você consegue. Mas se a gente for levar ao pé da letra, também às vezes não é assim. Porque às vezes a pessoa precisa de uma oportunidade. E muitas vezes a oportunidade vem como sorte. Então eu acho que assim, essa frase é meio complexa. Tudo bem, tipo assim, se eu for treinar pra correr 10 quilômetros, uma hora eu vou conseguir. Se eu não tivesse ganhado, tipo, bolsa na faculdade, eu não teria feito. Então, se eu não tivesse a oportunidade de ter tido uma bolsa, eu não ia ter feito faculdade, porque naquela época eu não tinha condições. Pode ser que depois, eu já trabalhava nessa época, mas pode ser que depois, com o meu trabalho, eu conseguisse pagar, mas naquele momento não. Mas você conseguiu a bolsa pelo seu esforço. Foi, pelo meu esforço. Porque você era bom aluno e conseguiu uma nota que te permitiu uma bolsa. Eu estudei. Não é? Você tinha foco. Mas foi também que teve projetos, né? Também, se eu não tivesse tido projetos naquela época, eu não teria também ganhado. Então, eu acho que é muito... eu, com o tempo, eu aprendi muito a nunca julgar a dor nos outros. Eu sei que as pessoas que a gente acaba julgando, às vezes, e tal, mas eu nunca... Um exemplo, é porque a mulher traiu o marido. Mas você sabe o que ela passava dentro de casa? Eu acho que a traição não justifica. Mas eu aprendi isso com o tempo, e eu tento sempre não ficar julgando as pessoas. Então, acho que é até um aprendizado. Porque quando a gente não julga, a gente se torna uma pessoa mais leve. Mas tem hora que não dá pra não julgar, porque é uma coisa muito óbvia na sua cabeça. Assim, você tá vendo a situação. Mas eu acho que com o tempo eu aprendi... Já por ser muito julgado pela sociedade, que a gente é muito julgado. Quando a gente sai na rua, a gente é julgado. Eu acho que eu tentei não levar pra esse lado de julgar também, porque as pessoas me julgam. Eu acho que eu sou uma pessoa mais tranquila, do tipo, eu não preciso te dar o troco. Nessa parte eu concordo, porque eu fico muito brava quando alguém tem racismo, piadas racistas ou machistas próximos de mim e a pessoa não entende. Eu falo assim, a pessoa fala, eu falo, não faz essa piada. Mas você não é negra. Por que você tá se importando?
porque eu sinto a mesma coisa que uma pessoa sente quando você faz uma piada racista, um negro, eu sinto como anã, né? Como pessoa com nanismo. Na verdade, se eu tiver alguém no meu convívio que faz piada racista, eu já abandono. Já nem quero do meu lado. Eu A acho gente que no tenta, século né? XXI, acho que Não, mas às vezes isso não é possível, porque é a formação da pessoa. Mas eu tô sempre pensando no sofrimento alheio também. Mas eu acho que a gente pode um pouco mais sempre, né? Não sei. Será que a sociedade evoluiu, Matheus, Eu acho que sim. em Eu acho que se relação a pegar gente? Eu acho que sim, porque hoje a gente tem pessoas na internet, que eu acho que é o local mais forte, hoje em dia, que é mais forte do que TV. Eu acho que a gente nunca teve oportunidade na TV, porque pra mim, muitas vezes o nanismo, uma pessoa com nanismo é tratada com esculacho, né, tipo, zombando do próprio corpo pra ser engraçado. Eu acho que a internet veio aí pra mostrar algo diferente e educar mais as pessoas. Oi, gente, tô aqui com o Matheus. Oi. Tudo jóia? Acabou a luz do estúdio. Tava um papo super bom, vamos continuar? Tava muito legal, pena que acabou a energia. Pois é, coisas de Granja Viana. Aqui é um lugar onde o cachorro faz xixi no poste e acaba a luz. Mas tá uma ventania enorme em São Paulo. Muito forte. Tá dando até medo. Tá mesmo. Então, Matheus, me conta aí. E quais são seus projetos agora? Eu gravei uma websérie, né, com histórias de pessoas com nanismo, que a Mila participa. Sim, Então acho que meu projeto mais especial que eu fiz até hoje e que eu planejei, assim, pra ficar legal. E eu acho que ficou muito legal. Em breve vocês vão poder assistir todos os episódios. Foi bem divertido, foi bem legal fazer. Também umas aventuras aí que eu passei. Pra chegar. Mas foi muito eu acho legal. que a nossa amizade vai durar, né, Matheus? Porque tudo no percalço. A gente é resistente, a gente não desiste. Qual o prato mais legal que você fez? Eu não lembro Você agora, contou mas do fricassê. receita de Natal, né? Acho que O que você faria agora? uma farofa bem molhadinha, com Ai, que manteiga, gostoso. Cheio de com coisa. bacon, linguiça, milho, cheiro verde. Eu amo farofa. Cenoura ralada. Também adoro. Nossa, é uma farofa tudo, né? Tudo. Arroz é com uva passa ou sem uva passa? Com. Eu Natal, também. Eu gosto de uva passa. Uva passa e eu quebro um pouco de nozes também no meio. Você já colocou curry no meio, ou caril, sei lá como fala? Não, ainda não. Fica uma delícia. É o arroz que a minha mãe faz. Que legal. A gente adora lá em casa. Obrigada, gente, aí, o podcast firme e forte, que nem Até no vento. uma vara de bambu. Mas deu certo. Deu. Obrigado pelo convite, eu amei e logo o episódio vai estar no ar. Beijo, gente. Beijo.